Como já está ali, o tema da nossa dessa noite é lições da cruz de Cristo. A gente vai ver isso a partir da passagem Lucas 23, de 33 até o versículo 38. A gente vai estar estudando a fala de Cristo ali na cruz e o que a gente pode aprender nesses últimos momentos de Jesus Cristo aqui encarnado. Jesus, em sua crucificação, ele nos deixou preciosas lições que estaremos estudando hoje à noite. A crucificação de Jesus Cristo é um fato que tem muito a ensinar a cada um de nós. E pelo menos duas palavras podem resumir as características salientes desse mistério que foi a morte de Cristo na cruz, que a morte foi natural e sobrenatural. Ela foi natural porque sua morte foi uma morte física, foi uma morte real. E foi sobrenatural porque sua morte era a morte do próprio Deus, Filho de Deus ali encarnado, Deus encarnado, que morreu em nosso lugar. E a gente verifica que a morte dele provocou uma série de eventos, como o véu do templo rasgar, houve um terremoto, sepulcros abrirem e muitos mortos também foram ressuscitados quando Jesus Cristo morreu. Então foi um evento também sobrenatural, foram muitos milagres naquela época. E Jesus provou então o poder sobre a vida e sobre a morte em diversas passagens bíblicas, mas fez isso principalmente ao entregar a sua vida ali na cruz por nós. Quando ele se entregou aos executores, deixou que os matassem ele. Cristo poderia descer daquela cruz quando ele quisesse, mas ele não desceu porque ele amava você. Por amor a você, ele não saiu daquela cruz. A morte de Cristo Jesus já estava planejada. Jesus veio exatamente para isso, para morrer no lugar de pecadores. No versículo 34, aqui no capítulo 23 de Lucas, foram registradas as primeiras palavras de Cristo na cruz. E elas foram uma oração, pedindo que Deus perdoe os responsáveis pela crucificação. Fala: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Então a gente fica aqui que Jesus perdoou até no momento de mais agonia e de maior dor. Em uma perspectiva divina, o perdão efetuado por Jesus na cruz trouxe salvação e vida eterna para aqueles que creem no seu nome, independentemente da cultura ou época. Já em uma perspectiva humana, as palavras proferidas por Cristo ali na cruz, elas demonstram que o ser humano possui uma capacidade de perdoar também. Porque também é o ser humano Jesus Cristo sendo crucificado que perdoou outras pessoas. A crucificação de Jesus ela é relatada nos 4 evangelhos que nós temos aqui no Novo Testamento, e cada um aborda uma perspectiva diferente, mas somente o Evangelho de Lucas traz essa oração de Jesus: Pai, perdoe-lhes, eles não sabem o que fazem. Então Jesus é o nosso maior exemplo a ser seguido. O Evangelho de Lucas ele foi escrito pelo autor que leva o nome do livro, que era médico e possuía um alto grau de instrução. Ele fez estudos históricos para escrever o livro de Atos e o Evangelho de Lucas também. Então são fruto do profundo estudo que ele tinha. Vamos ler então Lucas 23, 33 a 38. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como
aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele, e aproximando-se trouxeram em vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Está orando? Pai, muito obrigado por cada um que está aqui e muito obrigado porque podemos estudar na Tua Palavra. Te peço que agora, durante a mensagem, Senhor, quando estudar na Tua Palavra, falarmos de Ti e sejamos transformados por Ti. Obrigado porque podemos fazer isto e age em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então a gente vai ver nessa noite 4 lições da crucificação de Jesus Cristo que você deve colocar em prática. E a primeira delas é que você deve ser obediente assim como Jesus. No versículo 33, a gente verifica que Jesus foi levado até um lugar chamado Calvário, que literalmente significa caveira, e ali Jesus então foi crucificado. Os judeus entregaram Jesus aos soldados romanos para crucificarem ele. Contudo, ao analisarmos a Bíblia como um todo, não foram apenas os judeus ou os soldados romanos que levaram Jesus até aquela cruz. Cristo poderia ter chamado 10 legiões de anjos para tirar ele dali, para resgatá-lo. Mas foram nossos pecados que também levaram Jesus Cristo para a cruz. Então pensemos nessa terrível afirmação. O puro, perfeito e totalmente amável Filho de Deus foi levado àquela cruz cruel por causa da nossa rebelião. E mesmo assim, Deus olha para você e diz: perdoado. Você está perdoado. A sua dívida foi cancelada, cravada ali na cruz. A gente verifica que a graça de Deus é tão maravilhosa que mesmo merecendo, nós somos perdoados por Ele. Então, se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, se arrepender dos seus pecados, Deus vai dizer: perdoado. Você está perdoado. Lá em Filipenses 2:8, a gente lê: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus seja o nosso exemplo de obediência. Ser obediente ao Pai, a Deus, em todas as atitudes, não importa as consequências. Lá em Romanos 5,19 a gente lê: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio de obediência de um só, muitos se tornarão justos. Assim como o pecado entrou no mundo por Adão, por Jesus Cristo, nós temos a salvação e a libertação do pecado, essa escravidão do pecado. E não há exemplo maior do que Jesus Cristo, sendo obediente, sofrendo todas as dores ali na cruz por nós. Então tomamos Jesus como nosso maior exemplo. E desde muito cedo na história da igreja, os cristãos entenderam isso. Perceberam que a cruz de Cristo é um exemplo de perdão, um exemplo de obediência. E um dos primeiros cristãos, lá nos primeiros séculos, Clemente, provavelmente de Alexandria, citou Cristo como exemplo de perdão. E ele disse o seguinte: o próprio professor, sendo pregado na cruz, orou ao Pai para que o pecado daqueles que o matassem fossem perdoados, dizendo: Pai, perdoe-os o pecado, eles não sabem o que fazem. Ele trata aqui
Alexandria, dos primeiros séculos da igreja, Jesus como o maior exemplo de professor. E se de fato a igreja foi rápida em entender isso, nós também devemos ser, e sermos obedientes a Deus, e imitá-lo, imitar a Jesus Cristo. E a grande dificuldade do ser humano, muitas vezes, é o próprio pecado que nos afasta de Deus, nos impede de imitar a Jesus Cristo. E isso começou lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, mesmo tendo sido orientados por Deus, escolheram fazer a própria vontade deles. A desobediência, então, deu origem ao pecado. Então, quando deixamos de obedecer os princípios da palavra de Deus, o pecado se estabelece em nossas vidas, trazendo consequências ruins e desastrosas para cada um de nós. Se não for confessado e abandonado, ele também gera a morte espiritual. Lá em Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aquele que não se arrependeu dos seus pecados, não crê em Jesus Cristo, vai permanecer em eterna morte espiritual. Separado de Deus, seu destino vai ser o inferno. Devemos pregar o Evangelho e analisar se de fato também cada um de nós crê em Jesus Cristo como o suficiente Senhor e Salvador. E a segunda característica que a gente aprende a partir da cruz de Cristo, a segunda lição que ele está dizendo, é que você deve perdoar. A gente vê no versículo 23, no versículo 34, do capítulo 23, que é a frase de Jesus quando ele diz: Pai, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. O perdão, de fato, ele é uma coisa boa. As pessoas não discutem se o perdão é bom ou não, porque é senso comum que devemos perdoar. Isso é algo bom. Mas o quão longe é possível perdoar é discutido. Até que ponto a gente pode perdoar alguém? Muitos questionam até que ponto é possível o ser humano poder perdoar outro que casou mal. A gente vê diversas histórias de estupro, de assassinato, de adultério, tantas outras questões. Muitas vezes é difícil imaginar como o ser humano pode perdoar em questões tão difíceis. Como perdoar? Mas Jesus perdoou a nós. Jesus perdoou todos os seus assassinos ali na cruz. Ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então a oração de Jesus nos mostra que sempre há possibilidade de perdão. É claro que o perdão não significa necessariamente reconciliação com a pessoa que causou um dano, mas nosso coração deve sempre perdoar os outros, e isso deve partir de nós. Jesus estava sofrendo todas as dores humanas ali na crucificação, mas mesmo assim ele perdoou quem estava causando tanta dor. Então a humanidade de Jesus Cristo significa que ele é o verdadeiro exemplo de perdão, modelo para o caráter e conduta nossa. Como está escrito em 1 Pedro 2:21, que diz: porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Fomos chamados a sermos obedientes ao Cristo que sofreu em nosso lugar. Muitas pessoas, quando pensam na morte de Jesus Cristo, pensam apenas no aspecto espiritual, pensam apenas no aspecto salvífico. Mas Jesus foi um Deus encarnado, ele é ser humano, sofreu como nós sofremos. Ele nasceu, cresceu, passou por diferentes fases da vida como nós passamos, e obedeceu a Deus em todas elas. Os sofrimentos de Cristo foram muito grandes, ele recebeu pancadas por todo o corpo, que produziram graves hematomas, todo o seu corpo também. E as últimas horas da vida de Cristo retratam a sua natureza humana. Na cruz, Jesus demonstrou toda a sua humanidade, por exemplo, ao sentir sede, ao sentir dor, ao sentir compaixão e até morrer fisicamente. Interessante que um doutor chamado Pierre Babet, ele é um cirurgião francês, e relata como foram as últimas palavras de Jesus na cruz. Ele diz assim: Jesus é envolvido pela asfixia, tratando que Jesus sofreu na cruz. Os pulmões cheios de ar não podem mais se esvaziar. A fronte está impregnada de suor, os olhos saem fora de órbita. Mas o que acontece?
Lentamente, com esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés, esforça-se a pequenos golpes, se eleva, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam, o rosto recupera a palidez inicial. Por que este esforço? Porque Jesus quer falar: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou os nossos pecados na cruz. Então ele sofreu terríveis horas de dor e humilhação, envolto em diversos castigos físicos. Foi coroado com espinhos e obrigado a carregar a sua própria cruz. E acima da dor terrível que ele sofria, Jesus revela suas primeiras palavras na cruz, de preocupação com aqueles que lhe faziam mal. Deus, que é rico em misericórdia, oferece sua graça perdoadora, e ela deve servir como alternativa ao padrão de vingança que nós temos aqui nesse mundo, onde pagamos o mal com o mal, sempre nos vingamos daqueles que nos fazem mal. Mas o padrão de Cristo é superior a isso, aquele que retribui com amor aos que fazem mal. Perdão, ele nem sempre é fácil de oferecer, mas Jesus nos ensina que devemos perdoar. Devemos perdoar. Simon Wiesenthal, ele foi um judeu sobrevivente do nazismo. E conta a história que quando ele trabalhava no hospital de campanha, uma enfermeira alemã chamou esse judeu e falou: me segue, siga-me. A Wiesenthal foi conduzida até uma sala onde havia um único soldado nazista. Esse soldado estava quase morrendo. E nos últimos momentos de vida, esse soldado queria o quê? Ele queria clamar por perdão a um judeu. Aí chamou Wiesenthal até lá. Era um judeu, quero pedir perdão aos judeus por tudo que eu fiz. Aí, enquanto falava, enquanto pedia perdão, Wiesenthal somente ouvia a declaração do soldado romano. E apesar de todos os pedidos, ele não conseguiu perdoar o soldado nazista. O romano soldado nazista, no caso. Porque ele não conseguiu liberar perdão diante de tudo que os nazistas tinham feito com os judeus. Irmãos, nem sempre é fácil liberar perdão. Dificilmente o perdão é algo que aflora da natureza humana do nosso dia a dia, se não pedirmos para Deus que nos ajude a perdoar. Principalmente aquelas pessoas que nos fazem muito mal. Então devemos pedir para Deus: Deus me perdoa, Deus me ajude a perdoar os outros, amar os outros como Tu me amou. Esse judeu aqui não conseguiu perdoar o soldado nazista. Não é o nosso caso de estar no nazismo, ou sermos judeus, mas quantas coisas talvez sejam tão difíceis você perdoar em sua vida, pessoas que fizeram tão mal a ti, e é difícil perdoar. Mas mesmo assim, perdoe, porque Cristo nos ensinou a perdoar. Então essa história aqui nos ilustra como é difícil muitas vezes perdoar. Mas os seguidores de Cristo são chamados ao perdão radical, desproporcional, aparentemente impossível. As expectativas relacionadas com o perdão que Jesus deposita sobre seus discípulos estão entre os aspectos que mais exigem de nós, que é perdoar em qualquer circunstância. E isso não deve ser ignorado. O autor Brian Brazende, ele afirmou o seguinte a respeito de perdão: quando escolhemos perdoar quem nos prejudica intencionalmente e malignamente, em vez de perpetuar o ciclo de vingança, tornamo-nos imitações vivas de Jesus Cristo. Então, se quisermos ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, isso passa obrigatoriamente pelo caminho do perdão. Devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo e ser transformado por Ele. O mundo voltado ao pecado e às retaliações deve ver Cristo em nossas
vidas, o amor de Cristo em nossas vidas. E a terceira lição que aprendemos da cruz de Cristo é que você deve dedicar a sua vida a Deus. Quando Jesus Cristo ele pediu que aqueles que faziam mal fossem perdoados, Jesus mostrou que Deus pode converter o mal em bem. A oração de Jesus pedindo perdão àqueles que faziam mal produziu salvação para muitas pessoas. O mal que aquelas pessoas fizeram com Cristo fazia parte do plano de Deus de salvar pecadores. Então a prece de Cristo na cruz evidencia a eficácia da oração. A intercessão efetuada por Jesus Cristo ali na cruz, por seus inimigos ali, encontrou uma resposta certa. A resposta é vista na conversão dos quase 3.000 almas no dia do Pentecostes. E a gente vê isso em Atos 3:17, onde o apóstolo Pedro diz: "E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram." Nota-se que Pedro falou a palavra ignorância, no mesmo sentido que Jesus falou: eles não sabem o que fazem. Então a gente tem uma explicação aqui para a salvação de quase 3.000 almas. Jesus perdoou eles. E além da conversão dessas quase 3.000 pessoas, a oração de Jesus na cruz também foi respondida, pelo menos em outros 3 episódios relatados na Bíblia. A gente vê a conversão de uns ladrões que estavam do lado de Jesus Cristo, que entregou sua vida nos últimos momentos. A gente verifica a conversão do centurião, que era um soldado. A conversão do centurião, do soldado que havia crucificado Jesus Cristo. Então o soldado, o centurião que crucificou Jesus Cristo se converteu, que está em Lucas 23:47. A gente vê também quando os sacerdotes do templo confessaram Jesus Cristo em Atos 6:7. São 3 ocasiões em que judeus creram em Jesus Cristo. Pessoas foram salvas, judeus e romanos no caso, creram em Jesus Cristo, porque Jesus os perdoou, mesmo aqueles que lhe mataram. Então dos males muitas vezes vem um bem maior. Deus pode utilizar o sofrimento de alguns dos seus filhos como instrumento para a salvação de outras pessoas. Os propósitos de Deus são muitas vezes ocultos a nós. Nossa visão é limitada, mas Deus sabe de todas as coisas. E assim como os sofrimentos de Cristo, através do sofrimento de Cristo, muitos foram salvos, é dever do cristão dedicar a sua vida, mesmo que se carregue de sofrimento. Talvez o seu sofrimento também seja para a salvação de outros. Então devemos pregar o Evangelho. Isso leva a um bem inestimável, o fruto da aflição que durará para sempre. O fruto do nosso trabalho aqui não é terreno, ele é eterno. Vidas são salvas pelo nosso trabalho aqui na terra, porque somos instrumentos nas mãos do nosso Deus. John Piper, ele diz o seguinte a respeito da salvação das pessoas e o caminho da aflição que a gente toma. Ele diz o seguinte: o caminho para o gozo eterno em Deus leva para o monte da dificuldade, com uma adoração profunda e alegre para o mundo não alcançado de pecadores que se perdem, onde o arrependimento de uma alma põe os anjos a cantar. Este é o fruto da aflição que durará para sempre e multiplicará todas as suas alegrias em Cristo. Então vejam, o céu se põe a cantar quando o pecador se arrepende. Deus se alegra quando o pecador se arrepende. Mesmo que seja fruto de nossa aflição, dor e sofrimento, devemos continuar trilhando o caminho de Cristo. A onipotência que Deus possui comprova o seu poder de transformar o mal em bem. Pois Ele pode criar milhões e bilhões de galáxias, criar todo o mundo do nada. Ele também pode transformar o mal em bem, ele também pode dar sentido à vida do ser humano, ele pode dar sentido à sua vida.
O Deus dá sentido para a vida humana. E é o nosso Deus, o único verdadeiro Deus que faz isso. Dedique a sua vida a Ele. Dedicar a vida a Deus significa colocar todos os seus planos diante dEle. Dedicar a vida a Deus significa ler e estudar a sua palavra. Significa orar e buscar a Deus dia a dia. Para que você possa dedicar a sua vida a Deus. E a quarta lição da cruz de Cristo é que você deve confiar em Deus. Você deve confiar em Deus. A gente vê isso no versículo 35 até o 38. Nesses versículos a gente verifica que o povo estava zombando de Jesus Cristo. Os soldados estavam zombando do Salvador, de todo aquele que nele crê. Eu vou ler novamente aqui os versículos que dizem assim: o povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. E acima de Jesus estava escrito o seguinte: este é o rei dos judeus. Significa que Jesus ali era objeto de zombaria, mas Jesus sabia quem ele era. Ele confiava em seu Pai e sabia que a crucificação fazia parte dos planos divinos. Mesmo em meio ao sentimento de abandono que ele sentiu ali na cruz, quando ele clamou: Pai, por que me abandonaste? Neste momento, ele não desistiu. Mesmo neste momento, ele não desistiu da sua vida. Jesus Cristo era totalmente inocente nos sofrimentos ali na cruz. E além de ser inocente, a acusação de blasfêmia que ele recebia das pessoas. Não havia pecado algum em Jesus. 1 Pedro 2,22 diz isso. E homens pecaram ao crucificar Jesus Cristo e a matar Ele. Mas Deus planejou isso para o bem do mundo. Jesus escolheu morrer, seu Pai ordenou, Ele obedeceu. Na crucificação, Jesus demonstrou plena confiança no plano divino. Mesmo Ele sendo o próprio Deus, Ele confiava em seu Pai. Nós não conseguimos entender completamente a Trindade, como ela funciona, mas sabemos que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo são Deus, o mesmo Deus. Jesus veio cumprir os propósitos do seu Pai. Lá em João 6,38 diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus é para nós o maior exemplo de confiança em Deus. E para mostrar a confiança que devemos ter em Deus, em Deus nosso Pai, gostaria de trazer uma narrativa aqui, uma ilustração. E essa ilustração diz o seguinte: que alguns botânicos estavam explorando certas regiões montanhosas à procura de uma planta muito rara, uma espécie rara. Quando através de binóculos avistaram uma flor desconhecida, mas essa flor estava num lugar bem difícil de acessar, não sabia como chegar até lá, o ser humano não conseguia, a não ser que fosse uma criança entrando naquele local para pegar a flor. Então só poderia ser se fosse uma pessoa pequena. Então eles pediram ao menino para que aceitasse essa tarefa de ir lá e pegar a flor num lugar perigoso, mas que só ele poderia pegar. Aí o menino olhou para o fundo do abismo, deu meia volta, saiu em direção ao acampamento, estava assustado ali, e disse que se voltaria um instante. Aí ele saiu, depois de um tempo ele voltou e disse o seguinte: eu descerei para pegar essa flor, se for o meu pai que estiver segurando a corda. Vejam bem, ele perdeu o medo quando colocou a confiança no seu pai que segurava a corda. Assim deveríamos ter nós, deixar o medo de lado
confiar no nosso Pai Celestial, que acima de todas as coisas Ele nos ama, Ele nos protege, Ele cuida de nós. Então podemos lançar nossa ansiedade sobre Ele e descansar nele. Mas por que será então que muitas vezes nós não confiamos em Deus? Provavelmente é porque nossa fé é muito pequena. Nós não abandonamos nossos medos, nós não nos entregamos completamente a Deus, como uma criança que se coloca no colo do seu pai. Então é necessário que cada um aqui fortaleça a sua fé. Mas talvez você me pergunte como eu posso fortalecer a minha fé? Fortalecer a fé é um exercício diário. Não existe fórmula mágica, mas ela pode ser fortalecida dia após dia. Quando nós estudamos a Bíblia, quando nós oramos a Deus, quando nos prostramos, colocamos diante de Deus e pedimos: Deus, fortalece a minha fé. Se todos os dias você conseguir fazer essa oração, todos os dias sua fé será fortalecida. Mesmo que pareça que as coisas demorem, Deus age em nossas vidas quando colocamos nossa vida inteiramente nas mãos dele. Então a fé precisa ser fortalecida para aprendermos a confiar em Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 1,17, diz que o justo vive pela fé. E o Romanos 8,31 ele fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então podemos confiar nesse Deus. E essa fé precisa ser exercida dia após dia, em cada dificuldade, em cada problema, em cada luta, colocando tudo nas mãos do nosso Deus. Concluindo então, irmãos, Jesus nos ensina preciosas lições em sua crucificação. Ele deixou preciosas lições que não devem ser esquecidas. Nós verificamos então 4 lições da cruz que você deve pôr em prática. A primeira, você deve ser obediente assim como Jesus foi obediente. Segunda, você deve perdoar. E a terceira, você deve dedicar a sua vida a Deus. Você possa colocar essas lições em práticas e quando lembrar do relato da crucificação, quando lembrar da morte e ressurreição de Cristo, lembre, Jesus é um exemplo para mim e minha fé precisa ser fortalecida. Ore a Deus para que Ele fortaleça a sua fé. E hoje à noite a gente vai estar celebrando a ceia do Senhor. Nós celebramos por quê? Porque Jesus morreu na cruz, como nós lemos, mas Ele ressuscitou também. Podemos por isso estar alegres, porque o nosso Salvador vive. Ele vive e Ele reina. Então podemos celebrar a Cristo, podemos celebrar a ceia do Senhor. Antes, para o momento da ceia, vamos estar orando. Ó Pai, muito obrigado porque podemos aprender preciosas lições a partir da Tua crucificação, a partir da Tua palavra, Senhor. Te peço que nos ajude a termos cada vez mais fé, a cada vez confiar mais em Ti. Nos ajude a cada vez sermos obedientes a Ti. E que as lições bíblicas não sejam apenas algo cognitivo na nossa mente, mas que de fato colocamos isso em prática. Nos ajude a colocar os Teus ensinos em prática. É isso que eu peço, no nome de Jesus. Amém.